O profeta Jeremias, capítulo 29. Profeta Jeremias, capítulo 29. Nós vamos ler do versículo 1. No início, nós vamos parar no verso 3. E só para situar todos, eu comecei já há mais de 3 meses uma reflexão que eu coloquei o tema de soberania das esferas. A ideia é que Cristo é soberano sobre todas as esferas da vida. E como cristão, nosso papel é enxergar cada esfera à luz da Bíblia, à luz da Escritura. Jesus dá significado às coisas. Então por isso que a gente começou vendo o casamento, que é a primeira instituição que Deus estabeleceu sobre a terra. O que significa o casamento? Não à luz da sociedade contemporânea, à luz das Escrituras. E a gente refletiu 3 palavras aqui sobre casamento e família. Depois a gente falou sobre educação de filhos e a educação até num sentido mais amplo também. Falamos sobre a igreja, o papel da igreja, e algumas semanas eu comecei falando sobre a sociedade civil. Na primeira nós falamos da sociedade civil e a responsabilidade que o cristão tem com a caridade. Caridade na Bíblia não é algo que nós delegamos ao Estado ou à igreja. A igreja tem a função da pregação do Evangelho e ela facilita a ação social, mas na parábola que nós lemos do samaritano, é colocada sobre o indivíduo essa responsabilidade. Nós somos chamados a sermos caridosos. E aí na última eu falei sobre as instituições, como elas nos ajudam a não cair, por exemplo, num estado totalitário, como é necessário instituições, família, associações, como isso ajuda, e a sociedade civil, ela se torna uma proteção para nós de uma possível tirania do Estado. Hoje, fechando essa ideia da sociedade civil, eu gostaria de falar sobre o engajamento que nós temos com a cidade. Então, para começar aí o versículo 1 até o 3, leia comigo. Ora, essas são as palavras da carta de Jeremias, o profeta. Enviou de Jerusalém para o restante dos anciãos que foram levados cativos, e para os sacerdotes, e para os profetas, e para todo o povo a quem Nabucodonosor tinha levado cativo de Jerusalém para a Babilônia. Depois que saíram de Jerusalém o rei Jeconias e a rainha, e os eunucos, os príncipes de Judá e Jerusalém, e os carpinteiros, e os ferreiros, pela mão de Elasa, o filho de Safã, e Gemarias, o filho de Ilquias, a quem Zedequias, rei de Judá, enviou para a Babilônia, a Nabucodonosor, rei da Babilônia, dizendo, a gente para aqui por enquanto. Meus irmãos, imagine a seguinte situação: um casal que é transferido para outro país, casal brasileiro com a sua família transferido pela empresa para os Estados Unidos. Eles vão morar durante 3 meses, vão ter um bom ganho naqueles 3 meses. Então, naqueles 3 meses, possivelmente eles não vão matricular filhos na escola, possivelmente não vão comprar móveis, não vão mobiliar a casa, porque eles vão ficar 3 meses. É ganhar o dinheiro e voltar para o seu país. Mas imagine que depois de 2 meses e meio, a empresa notifica eles: olha, vai se estender para 3 anos. Vocês vão poder ficar 3 anos nos Estados Unidos. É fato que o plano vai mudar completamente. Eles vão ter que comprar agora móveis, mobiliar a casa, eles vão procurar uma escola ou talvez contratar um professor particular para os seus filhos aprenderem. Eles vão desenvolver algum tipo de vínculo, de amizade, porque o plano mudou. É diferente você passar 3 meses para passar 3 anos. E eu conto essa ilustração para colocar a gente nesse contexto aqui da passagem, para a gente entender a carta de Jeremias. Jerusalém havia caído, Jerusalém ela foi derrotada, o povo foi levado cativo, escravo para a Babilônia. Eles estão distantes da sua pátria, eles estão no exílio, e lá no exílio na Babilônia, alguns profetas, falsos profetas, que estão dizendo para o povo: vai ser curto, o exílio vai ser passageiro, a gente já vai voltar para a nossa terra. Olha, não faça nada, a gente vai voltar, Deus vai restaurar Israel, vai restaurar Jerusalém, e em breve, muito em breve, estaremos na nossa pátria. E aí que Jeremias escreve essa carta. Povo cativo na Babilônia, falsos profetas dizendo paz, paz, quando não tem paz.
Nós vamos voltar, vamos prosperar, Deus vai levar de volta para Jerusalém. E Jeremias escreve para dizer: não vai acontecer como esses falsos profetas estão dizendo. Agora vamos lá então para o texto, versículo 4. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, para todos os que foram levados cativos, que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia: constrói casas e habitai nelas, e plantai jardins, e comei o seu fruto. Tomai vós esposas, e gerai filhos e filhas, e tomai esposas para os vossos filhos, e dai vossas filhas para maridos, para que possam dar à luz filhos e filhas. Multiplicai-vos ali, e não vos diminuais, e buscai a paz da cidade, para onde eu vos fiz transportar em cativeiro, e orai ao Senhor por ela, porque na sua paz vós tereis paz. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não vos engane os vossos profetas e vossos adivinhadores que estão no meio de vós, nem escutai os vossos sonhos, os quais vós induzis para que sejam sonhados, porque eles vos profetizam falsamente em meu nome. Eu não os enviei, diz o Senhor. Porque assim diz o Senhor: após se completarem 70 anos em Babilônia, eu vos visitarei e cumprirei a minha boa palavra em vós, fazendo-vos retornar para este lugar. Porque eu sei os pensamentos que tenho sobre vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis, e ireis e orareis a mim, e eu vos escutarei, e vós buscar-me-eis, e me encontrareis quando me buscardes de todo o vosso coração. E eu serei encontrado de vós, diz o Senhor, e eu desviarei vosso cativeiro, e vos ajuntarei de todas as nações e de todos os lugares para onde eu vos levei, diz o Senhor, e eu vos trarei novamente ao lugar de onde eu vos levei cativos. Amém, até aqui. Então dá para entender essa situação que os judeus estão passando ali, vão passar na Babilônia. Não seria algo breve, não seria algo curto, seria uma geração. Seus filhos vão se casar, vão ter filhos, vocês serão avós na Babilônia. Vai demorar esse tempo. E meus irmãos, se por um lado nenhum de nós passou pela Babilônia, é fato que o sentimento de exílio não é estranho para nenhum de nós. Nenhum de nós estranha a sensação de esperar. Todos nós temos essa sensação de espera, de aguardar alguma coisa. Quantos de nós não ficou esperando por um emprego, ou não está esperando por um emprego, enviou currículo e está esperando ser chamado, ou está esperando aparecer uma oportunidade? Há irmãos aqui que têm orado por cura de amigos, de familiares, estão esperando. Outros estão esperando a restauração da casa, a restauração da família, do casamento, talvez esperando uma resposta de Deus, esperando uma mudança, que algo mude na sua vida. Então nenhum de nós estranha essa sensação, todos nós temos essa sensação de esperar. Então a pergunta para nós, olhando para esse texto, é: como viver quando Deus não faz o que a gente espera? Como é que a gente vive quando Deus não faz aquilo que a gente está esperando que Ele faça? Ou melhor, o que fazer quando Deus manda você permanecer em um lugar que você está querendo fugir? Como é que eu vivo num lugar que eu quero ir embora e Deus está falando, fica? Como é que nós vivemos diante disso? E a primeira coisa que eu gostaria de trazer como reflexão para nós, nessa manhã, é como é que a gente vive num lugar, então, que Deus manda permanecer quando nós queremos fugir. Primeira coisa é: conheça quem Deus é. Aproveite a oportunidade de conhecer quem é Deus. Por mais que Deus escreva coisas aqui para os judeus, e que nós podemos trazer alguns princípios para nós, olhando para o cenário, a gente está entendendo mais sobre Deus. Deus não está falando somente das circunstâncias, antes Ele está apresentando quem Ele é para os judeus. Ele está expandindo o horizonte, a compreensão de quem Ele é, porque compreender quem Deus é muda completamente a nossa realidade.
eu tenho a noção de quem é Deus, quando eu não perco de vista quem é Deus, quando eu mantenho na minha mente, no meu coração, quem é Deus, os seus atributos, o seu caráter, a minha realidade é outra. Eu vivo de maneira diferente. O problema é que às vezes a gente esquece quem é Deus. A gente perde de vista os seus atributos. Por isso que a gente às vezes desespera, tem medo, porque a gente esquece quem é Deus. Ou perde a oportunidade de conhecê-lo melhor. O exílio é uma oportunidade de conhecer mais a Deus. O momento de espera é uma oportunidade de eu saber quem é Deus. O meu coração, ele pode ter uma oportunidade de amar mais a Deus, de conhecê-lo melhor, de experimentá-lo na nossa vida. E olhando para esse texto, a gente vê Deus se revelando. Primeiro, ele mostra que ele é um Deus soberano. Não é porque o judeu está indo para a Babilônia que significa que Deus foi pego de surpresa, eu não sabia o que estava acontecendo. Não é porque aparentemente Nabucodonosor venceu que Deus foi derrotado. Não é porque a circunstância é negativa significa que Deus deixou de ser Deus. Como a gente repete aqui, meus irmãos, a cruz está vazia, mas o trono não está vazio. Deus continua assentado sobre o trono, governando, reinando. Ele é soberano. Os judeus estão indo para a Babilônia, mas Deus continua sendo Deus, soberano, sobre toda circunstância, sobre toda situação. Ele não é apenas Deus quando eles estão em Jerusalém, Ele continua sendo Deus na Babilônia. Deus não é Deus da sua vida e da minha vida só quando a nossa vida está estável, quando está tudo maravilha. Quando a gente experimenta instabilidade, incerteza, dificuldade, Ele continua sendo soberano. Eu não posso perder isso de vista. Nós somos pegos de surpresa, Deus não. Nós passamos pelo exílio e pela espera, Deus continua reinando. Deus continua sendo Senhor da nossa vida. Então Deus está dizendo aqui, olha, eu estou enviando vocês, eu que estou à frente disso, vocês estão indo. Quer dizer, Deus está dizendo, eu estou no controle de tudo que está acontecendo. Não escute os falsos profetas, eu estou no controle, eu sou soberano. A gente olha para esse texto, Deus falando, eu estou enviando vocês, mostra um Deus que disciplina, um Deus disciplinador, que tem muito exílio que vem por conta do nosso pecado, tem muito exílio que vem por conta da nossa teimosia, por conta da nossa obstinação, por conta da dureza do nosso coração. Aí muitas vezes vem exílio. Algumas vezes vem porque Deus é soberano, quer que a gente cresça, amadureça, e a tribulação serve para isso, mas tem muita tribulação que vem porque a gente é cabeçudo, porque a gente é teimoso, porque nós somos obstinados, como Israel foi. O povo judeu foi rebelde, foi idólatra, por isso que foi para o exílio. É uma disciplina. Todavia, Hebreus 12 vai dizer que Deus disciplina aqueles a quem Ele ama. Se a disciplina vem sobre nós, é sinal que você é filho e não é bastardo. Deus disciplina quem Ele ama. O texto de Hebreus fala que Ele disciplina para que a gente seja participante da sua santidade. Ele não quer te excluir da santidade, Ele quer te envolver com a sua santidade, Ele quer te aproximar dEle. Então se a disciplina vem é porque Ele está trabalhando o nosso caráter, Ele está moldando a gente para que nós continuemos crescendo. Como um bom pai disciplina o filho para que ele cresça, para que ele não ande em caminhos tortuosos. O pai vem e disciplina para que o filho ande no caminho correto. Deus disciplina a gente. Ele não é um Deus mau por isso, pelo contrário, Ele é um Deus cheio de bondade, de amor, de misericórdia, porque Ele disciplina, Ele está interessado nos seus filhos. O texto mostra um Deus fiel, um Deus que, apesar da disciplina, Ele está dizendo, eu continuo fiel à minha promessa, eu vou trazer vocês de volta, porque eu fiz uma aliança com vocês. E Deus cumpre a aliança não por causa de nós, por causa do zelo que Ele tem com a própria palavra. Ele honra a sua palavra. Se dependesse de vocês, de mim, estava lascado. Por isso que Paulo vai dizer, quando somos infiéis, Ele permanece fiel, porque Ele não pode negar a si mesmo. Ele é fiel. O texto mostra que é Babilônia, mas Ele é um Deus presente. Ele não é um Deus que se afasta. Vocês estão no exílio, mas Ele está dizendo,
eu estou com vocês. Saiba, meu irmão, que Deus está com você no exílio. Saiba que Deus está com você mesmo na Babilônia que a gente está vivendo. Mesmo nesse contexto caótico de crise de valores, de crise no casamento, de crise de identidade, que o sujeito não se reconhece nem pelo seu sexo biológico, essa confusão que a gente vive, Deus não nos abandonou nessa selva, nesse mundo de insanidade. Deus está conosco aqui, Deus está presente, Ele veio para ser o Emanuel, Deus conosco. Jesus disse: eu estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. É promessa isso. Ele está presente. Nós contamos com a sua presença em nós, o Espírito Santo. O povo de Israel está ouvindo, Deus está com eles. Apesar da disciplina, eu estou com vocês. E Ele mostra que Ele conduz a história. Que eu não posso olhar para a história como conflito de classes, eu não posso olhar para a história como uma coisa que é um ciclo que se repete. Não, meus irmãos, a história tem começo, meio e fim, porque a história foi feita pelo Alfa e o Ômega. Olhar para a história pela perspectiva do Alfa e do Ômega me mostra que ela tem um propósito. Me mostra que o Deus que iniciou está interessado, Ele intervém na história, Ele vai levar ela para onde Ele quer. No final a gente sabe aonde a história vai acabar. Se você ler o resto do livro, ler a Bíblia, no final Deus vence. Aliás, já venceu em Cristo Jesus. A gente não tem que andar temeroso. Então a gente, às vezes, fica desesperado no exílio, porque a gente perde de vista que Deus governa. Às vezes a gente estranha, fica indignado com a situação do Brasil, porque a gente esquece que Deus disciplina quem Ele ama. E quem sabe o que a gente está passando não é uma disciplina para a própria igreja, porque muitas vezes ela levantou altares e ídolos, ao invés de colocar o coração em Deus, começou a colocar o coração em político, começou a colocar o coração em metodologias, e Deus está chamando a igreja: coloca o coração em mim, porque eu sou o Senhor da tua vida. A gente só vai ficar indignado com a situação do Brasil porque se a gente esquece que Ele está disciplinando quem Ele ama. A gente questiona Deus porque esquece que Ele é fiel. A gente tem a sensação às vezes de abandono. Cadê Deus? Por que eu estou passando por isso, Senhor? Onde está o Senhor? Porque a gente esqueceu do Jeová chamar o Deus presente. A gente fica desesperançado porque esquece que Deus conduz a história. Então, antes de Deus falar da realidade, Ele está falando quem Ele é. Antes de pensar na nossa realidade aqui, na Babilônia de Ribeirão Preto, tem que lembrar quem Deus é. Olha para quem Deus é. Ele é soberano, Ele é fiel, Ele é presente, Ele governa, Ele conduz a história, Ele está conosco. E aí, meus irmãos, depois de olhar quem Deus é, a gente pode, em segundo lugar, entender o nosso lugar na grande história. O exílio, a Bíblia não é sobre Babilônia e sobre exílio. Todas as histórias da Bíblia, elas apontam para a grande história. A gente não pode ler a Bíblia de maneira desconecta, tipo essa história aqui de Davi, essa aqui. Tem histórias, mas todas elas apontam para a grande história. Eu já falei aqui, por exemplo, Davi e Golias. Não é uma história para ensinar a gente a vencer gigante, conquistar. Porque naquela história de Davi e Golias, a gente está parecendo os israelitas, incapazes de vencer o Golias, com medo. E Davi prefigura Cristo que venceu em nosso lugar, que nos deu uma nova vida. Essa história da Babilônia, ela aponta para essa grande história, que a gente chama de metanarrativa. A Bíblia fala sobre uma grande história: criação, Deus criou tudo. Houve queda e Deus está redimindo tudo em Cristo Jesus. Essa é a grande história da Bíblia: criação, queda e redenção. Tudo na Bíblia aponta para isso. O homem peca, Deus vai lá e faz o quê? Roupas feitas de pele de animal. Ou seja, Deus cobriu a vergonha do primeiro casal, sacrificando um animal para cobrir a vergonha dele. Te lembra de alguma coisa? Quem foi sacrificado para cobrir a nossa vergonha? Lá já tem um proto-evangelho. A Bíblia toda fala sobre Jesus, aponta para essa grande história. E quando nós falamos de exílio, a gente lembra que o pecado nos exilou da presença de Deus.
que o ser humano está distante de Deus por causa do pecado, ele foi exilado por causa do pecado, ele foi expulso do Éden, do jardim, ele está longe da presença de Deus, e se não for por Cristo, ele vai continuar distante, como Paulo vai dizer, não há um justo sequer, não tem ninguém que entenda, que faça o bem. Se não for pela graça, se não for pelo Espírito persuadindo o nosso coração, nós somos incapazes de nos achegar a Deus. Deus precisa nos ressuscitar, Ele precisa despertar o nosso coração para que a gente entenda. E essa é a mensagem da Escritura, é o Evangelho, a Boa Nova. Vocês não conseguem, Deus veio, Ele nos visitou em Cristo Jesus para nos dar essa nova vida. É graça, Evangelho é boa notícia. Se a boa notícia é eu conquistar o favor de Deus, que notícia que é essa? Toda religião prega isso. Faça alguma coisa, ofereça alguma coisa, faça isso. O Evangelho fala assim, foi feito na cruz do Calvário. É graça, é o Evangelho da graça. Se não é graça, não é Evangelho. Então essa história aponta para a grande história, o Éden, o exílio, uma promessa feita. Olha lá o Éden. Está no Éden, o paraíso, tem a árvore da vida, mas o homem vai comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele é expulso, ele é exilado, mas tem uma promessa, a tua descendência, mulher, ela vai esmagar a cabeça da serpente, está apontando para Cristo, está falando da igreja, a Bíblia fala sobre a Nova Jerusalém, ou seja, meus irmãos, a gente tem que olhar para essa história, amarrando ela para a grande história, e entendendo o nosso lugar nessa grande história, é entender que o próprio Cristo viveu como peregrino, e que nos chamou para viver como peregrinos nesse mundo. Nós não pertencemos a esse sistema, nós pertencemos à Nova Jerusalém, a gente caminha aqui, mas sabemos que somos cidadãos da eternidade. Você está em Ribeirão Preto, está lá no teu documento, Ribeirão Pretano, paulistano, sei lá que, de Uberlândia, de Minas, não importa, antes disso você é cidadão do céu, cidadão da eternidade. Nós sabemos onde é a nossa casa, onde é o nosso lar. A gente caminha aqui sabendo o final da história. Olhar para a Babilônia é perceber que o pecado nos tornou exilados da presença de Deus, mas é lembrar que em Cristo nós fomos colocados de novo no meio da trindade, da comunhão trinitária, mas nós estamos aqui por um momento de passagem, nós vivemos entre o já do reino e o ainda não do reino. Esse reino que já começou na pessoa de Jesus vai se concretizar, então é lembrar que como eles, nós estamos aqui como peregrinos. Peregrinos. E aí a partir disso então, entender como que a gente vive aqui. Entender qual é a proposta. Então primeiro, lembra de quem Deus é. Segundo, lembra o teu papel na grande história, o teu lugar ali. Nós somos peregrinos. Estamos passando, agora como é que a gente passa pela Babilônia? Como é que a gente vive na Babilônia? Tem muito crente que eu quero morar com Cristo, eu quero um lugar de glória, mas a gente está aqui ainda. Como vive aqui? Às vezes você quer ir embora, não aguento mais, muito difícil. Nossa Senhor, tem misericórdia. Sabia que o casamento era tão difícil, sabia que a família era tão difícil, sabia que viver em igreja é tão difícil, Pai, tem que suportar aquele irmão, Senhor. Não, Deus, me leva para um lugar melhor. Como é que vive num lugar que você quer ir embora? Depois de saber quem é Deus, o nosso papel aí é entender a lógica do reino, irmãos. Porque a lógica do reino, ela é totalmente contrária à nossa ideia. Ela confronta a nossa lógica. A lógica humana fala assim, foge. A lógica divina fala, construa casas. A lógica humana fala, espera sem viver, sem se envolver. Jesus diz, planta jardim. A lógica humana fala, se isola, não, chega, não quero relacionamento, já me frustrei bastante, já me decepcionei com a igreja, já me decepcionei com pastores, me decepcionei com irmãos, eu não aguento mais, eu vou me isolar. Mas Deus diz, constitua família, multiplique-se, se envolva,
se relacione. A lógica humana fala: odeia a Babilônia, odeia a Babilônia. Aí Deus vem e fala: busca o bem da cidade. A lógica humana fala: fica sobrevivendo até Deus mudar tudo. E Deus diz: ore pelos seus opressores, viva com esperança, não com amargura. Meus irmãos, tem uma ideia nos nossos dias que o cristão tem que se isolar. Por um lado, parte da igreja fala: não se envolva com o mundo, e ele não entende o significado de mundo na Bíblia, que tem pelo menos 3. Tem o mundo geográfico, tem o mundo pessoas e tem o mundo sistema de pensamento. Quando a Bíblia fala foge do mundo, é do sistema, não pense igual ao mundo, mas não fugir das pessoas, senão Deus tinha que nos levar direto para a eternidade. Não é não amar as pessoas, não é sair da geografia, não. A geografia, Deus fala: eu vos enviei ao mundo, assim como o Pai me enviou. Olha que Jesus ora: assim como o Pai me enviou, eu envio vocês. Como é que o Pai enviou Jesus? Jesus se identificou completamente com o mundo. O John Stott, ele faz um paralelo da missão de Jesus na Terra com a missão Apolo na Lua. Para sobreviver na Lua, o homem teve que levar todo o aparato da Terra, né? Tinha todo um aparato lá, para o oxigênio, a roupa, para manter. Jesus não, ele se envolveu completamente com o mundo. Ele veio como homem. O Deus encarnado passou frio, fome, entende o que você passa, o que eu passo. Viveu não como marajá no palácio, mas de maneira simples. Não tinha onde reclinar sua cabeça, o texto fala. Até as aves e as raposas tinham mais conforto que Jesus. É dessa forma. Então quando você fala: ai, eu estou passando por uma tribulação difícil, Senhor, Jesus passou por isso, irmão. Mas no caso dele, ele era perfeito, ele não merecia isso. Ele sabe o que é passar necessidade, dificuldade. Jesus sabe, ele conhece, ele sabe, ele experimentou, ele tem empatia por isso, ele conhece. Se envolveu com o seu, se envolveu com o mundo. Ele não fugiu da cidade, pelo contrário. Quando Pedro, naquela visão gloriosa da transfiguração, falou: Senhor, vamos fazer uma tenda para você, outra para Moisés e outra para Elias, e vamos ficar aqui em cima, que é bom ficar aqui em cima. E Jesus: não é a proposta do reino, nós vamos descer. E o primeiro desafio lá embaixo é o endemoniado. Os caras queriam ficar na glória, lá no monte. Jesus fala: não, nós vamos para o vale, encarar os endemoniados, os oprimidos pelo diabo, os enfermos, os doentes, os sem esperança. É para isso que eu vim. O nosso papel não é fugir então da cidade, não é se foge do mundo, você foge do pensamento do mundo, que eu citei alguns aqui, essa lógica woke, foge dessas mentalidades ideológicas, você raciocina pela Bíblia, mas não fugir do mundo. Nós temos que nos engajar com a cidade, não é porque nós sabemos que o nosso destino é a Nova Jerusalém, que a gente foge do desafio de Ribeirão. A gente se envolve com a cidade, a gente ora pela cidade, a gente busca o bem da cidade. É isso que Deus está dizendo aqui, busca o bem da... Olha que coisa, o cara foi levado escravo para a Babilônia é idólatra, e Deus diz: busque o bem da cidade, ore pelos seus opressores, porque se a cidade tiver paz, vocês terão paz. Se a cidade prosperar, você vai prosperar. Não é fugir do mundo, é se envolver com as coisas aqui. Para quê? Para que a gente manifeste a Nova Jerusalém aqui, ó. Não é ficar esperando a Nova Jerusalém, manifesta a Nova Jerusalém, viva de acordo com os princípios da Nova Jerusalém aqui. Torne Ribeirão mais parecido com a Nova Jerusalém. Não vai ser perfeito, mas pode ser melhor, porque na história está cheio de exemplo de lugar bom, lugares que eles tentaram manifestar a Nova Jerusalém e foi um ótimo lugar para viver, apesar dos males, dos pecados, é óbvio, mas a gente pode manifestar isso. É isso que Deus está ensinando o povo judeu, ensinando para nós: se envolva com a cidade. Não é nem escapismo e também aquele ufanismo, nós vamos mudar. Não, vamos, aquele pessoal que acha que vai viver já o céu aqui. Não, irmão, porque aí você se frustra, porque você esquece, tem pecado ainda. Calma, é ainda não.
O reino não veio todo ainda, ele vai vir. Enquanto ele não vem, vai ter o irmão que vai te frustrar. Enquanto não vem, vai ter o irmão que vai te caluniar. Enquanto não vem, vai ter falso irmão também na igreja, porque tem joio e trigo. E a nossa tentação é, vamos arrancar. E Deus fala, não, quem vai arrancar é o anjo, tá? Não é você não. Você vai conviver aí. Que vai que você arranca trigo junto. Convive com a ambiguidade, por enquanto. Convive com os problemas. Eu tenho uma citaçãozinha que o pessoal fala, morar no céu com meu irmão, ei que glória, já a realidade aqui é outra história. Mas faz parte do ainda não do reino de Deus, faz parte do nosso processo de amadurecimento, inclusive. Então não é nem fugir, nem cair num ufanismo, que acha que vai mudar. Porque um outro perigo do ufanismo é o pessoal oprimir outros em nome do bem. Sabe o que o C.S. Lewis fala, que às vezes é melhor você está colocando dois exemplos absurdos, né? Então ele está falando, é melhor você estar numa ditadura de um cara perverso, porque pode ser em algum momento que esse perverso tem uma consciência de fazer um favor, do que estar numa ditadura que o cara acha que está fazendo bem para você, que a consciência dele nem pesa em nenhum momento. Ele está oprimindo povos achando que está fazendo bem para o povo. Então é um risco. Tem uns pensadores que vão chamar isso, vão trazer algumas expressões, vai trazer uma expressão para isso, imanentização do escatom, você querer trazer para agora uma realidade ufanista. Então ele falou esses exemplos para ideologias como nazismo e comunismo, mas tem muitos cristãos que às vezes acham que vai viver a plenitude do reino aqui, e isso é um perigo, ele pode querer começar a impor a vontade dele sobre os outros que não são cristãos. O cristão vive aqui, ele vai respeitar a pluralidade. Nem todo mundo vai ser cristão e beleza. Não é pela força, nem pela violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Viver aqui é ter essa noção de que nós manifestamos o reino de Deus, mas entendendo que existem problemas ainda, dificuldades, e que só vão ser superadas na plenitude quando Cristo voltar. É assim que o cristão vive. Aí ele nem se frustra, nem coopera com um discurso tirânico, que pode se tornar ditatorial. Ele evita esse ufanismo. Ele não cai nisso, porque ele sabe que existem problemas, frustrações, ele vive de acordo com a realidade. Ele não foge da realidade por uma abstração. Esse é o problema que, na verdade, quem falava isso era Eric Vogan, né? Eu esqueci o sobrenome dele, a pronúncia. Ele vai dizer, olhando para a história, sobre esses problemas, de querer trazer para cá uma realidade que é impossível. Em nome desses paraísos, os comunistas mataram mais de 100 milhões, os nazistas mataram outros milhões, em nome de uma ideia abstrata. Um cristão não vive na abstração, o cristão vive na realidade. A realidade diz, tem joio, tem trigo. A realidade diz, tem problemas e imperfeições. Viva de maneira inteligente. Amém? Deus nos dê graça para que a gente possa experimentar essa bênção de Deus enquanto cristãos em Ribeirão Preto. Que a gente possa permitir que as pessoas dessa cidade tenham um vislumbre da Nova Jerusalém. Amém? Fecha os teus olhos, vamos ter uma palavra de oração.